Então, pessoal, eu sou o Leandro Silva, eu sou fotógrafo aqui em Berlim. Desculpa a qualidade do som, desculpa a qualidade de áudio aí, que o negócio tá feio, mas eu tô sem microfone e eu queria muito gravar esse vídeo para vocês, porque eu tô lendo um livro agora, muito legal, que é o livro da Susan Sontag. É muito interessante, é um livro sobre ensaios sobre fotografia. Ela não era fotógrafa, obviamente ela tirava fotos, mas não era a profissão dela, ela é uma escritora. No final da vida dela, ela namorou uma fotógrafa, que foi a Annie Leibovitz. Ela é de Hollywood, ela faz retratos maravilhosos, assim, é top nível, assim. Ela escreveu esse livro exatamente para analisar a influência da fotografia na história. Vai lá de lá atrás até os tempos atuais, em 1970 no caso, quando ela escreveu, e ela já explorava muito a questão do uso da imagem, da fotografia e do poder dessa fotografia para mudar as nossas ações, nossas condições políticas, sobre a realidade dela, sobre a questão de jornalismo fotográfico e etc. O primeiro capítulo dela foi o capítulo onde que já me empolgou e me fez gravar esse vídeo e dividir com vocês um pouco a minha interpretação. Esse capítulo se chama Caverna de Platão, e é interessante esse nome porque a Caverna de Platão é um mito que Platão escreveu nos seus estudos filosóficos. Falavam de pessoas que estavam presas na caverna e só podiam ver o mundo através de sombras. A luz entrava pela caverna, essas pessoas estavam aprisionadas olhando para o fundo dessa caverna, por uma parede, onde que as coisas que passavam na frente dessa luz projetavam sombras, e essas pessoas que nasceram ali e só podiam ver essas sombras pensavam que essas sombras eram a realidade, quando na verdade não, a realidade estava fora. E aí o conto conta uma pessoa que se liberta e vai até a fonte de luz e descobre que tem um mundo real lá fora. E quando ela volta para contar para os amigos dela que tem verdade lá fora, esse pessoal que estava ali preso não acredita e acaba até matando essa pessoa. Tem toda uma parte filosófica que não vou entrar, mas é muito interessante que a Susan chama o capítulo dela, no primeiro capítulo dela do livro sobre fotografia, A Caverna de Platão. Porque ela discute exatamente isso. A foto é ou não é real? É ou não é uma representação da realidade? Na visão dela, a fotografia é muito mais uma lâmina da realidade, onde que o fotógrafo tirou dali e colocou suas decisões criativas para moldar aquela realidade. Então, tem muita decisão de como que é a pose daquela pessoa, qual que é o sorriso que ele está buscando, qual que é o enquadramento, a cor, o movimento. Tem tanta decisão que essas decisões, essas posturas artísticas da pessoa que está tirando a foto, que a foto se torna dela e a foto não é mais realidade. E aí vem a discussão que ela coloca, que a fotografia tem um poder enorme de criar uma comoção social e até de uma conscientização social. Então ela usa o exemplo da Guerra do Vietnã, que teve centenas de fotografias nos Estados Unidos sobre a Guerra do Vietnã, e ao mesmo tempo outras guerras, por exemplo a Guerra da Coreia, que não teve muita fotografia e foi super violenta e dizimou grande parte da população, e não tem o mesmo peso da Guerra do Vietnã, que foi amplamente fotografada e divulgada. Então ela fala que o poder da foto de criar convicções políticas também tem um poder, e isso que eu achei sensacional, de dessensibilizar as pessoas sobre aquele tema. Então, conforme você tem muita fotografia de guerra, muita fotografia de gente sofrendo, muita fotografia de seja lá o que for, você começa também a perder um pouco seus sentimentos sobre esses temas, porque você já viu muito aquilo. E a primeira vez que você vê alguma coisa é quando realmente ela te impacta. Traz para os dias atuais as primeiras fotos dos médicos trabalhando durante 40 horas com máscara, com machucado no rosto, as fotos dos pacientes, aquilo começa a mobilizar e conscientizar o povo. Depois de um certo ponto a gente começa a perder um pouco essa sensibilidade.
Então é muito importante a gente pensar o quanto que a fotografia ali representa essa realidade e quanto que a gente está dando valor para ela que ela deveria ser dada ou não. Então você tirar esse status da fotografia como sendo um quadro da realidade, eu acho muito interessante nesse primeiro capítulo dela. Ela também trata sobre como que a gente trata a fotografia como sendo uma forma de se apropriar das coisas. Ela usa até um exemplo da fotografia de viagem, onde que você sai de férias, você se ocupa com algum trabalho, que é o trabalho de fotografar, porque a gente, depois da Revolução Industrial, a gente não consegue mais parar de trabalhar. Então a gente sempre tem que ter alguma coisa que remete a um trabalho. E a fotografia, ela enxerga isso como uma forma da gente ainda se apegar. E tudo que a gente fotografa acaba sendo uma propriedade de quem fotografou. Então, quando você tira uma foto da Torre Eiffel, você vai olhar para aquela torre, aquela foto e falar assim, agora é minha, agora eu tenho uma foto da Torre Eiffel, eu fui lá, eu posso mostrar que eu fui lá. É um baita de um livro legal, aconselho todo mundo a ver o livro. Nos próximos vídeos eu pretendo falar sobre outros fotógrafos famosos e fotógrafos não famosos. O ideal seria a gente ter essa conversa e começar a entrar a fundo sobre alguns temas e inspirar a fotografia, inspirar os seus estudos. Então isso vai me ajudar. Então esse vídeo primeiro é para mim, para eu poder parar uma vez por semana e estudar um tema. E para vocês que vão receber esse meu estudo, pelo menos uma das visões para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, pode me seguir no Instagram, me manda a sugestão de vídeo, de livro, de autor e a gente vai começar essa conversa juntos. Farou!